Fala, galera. Está começando mais um Cruciformecast, é o podcast oficial do Cruciforme. Eu sou o Digão Bale, esse que vai entrar aí daqui a pouco aí, ó, é o Thiago Rodrigues. E esse camarada que a gente está aqui de frente, conversando hoje, é o Bruno Márcio, pastor Bruno, da Igreja Batista Jardim 7 de Abril, meu líder da Juventude Pulse, e da Juventude Pulse Force, e da Juventude Pulse Free, que agora tá... Agora o negócio tá de verdade, o negócio tá oficial. E, Bruno, se apresenta aí pra gente aí. Enquanto o Thiago aparece, vai se apresentando pra gente aí. Aí, Thiagão tá aparecendo aí, ó. Chegou, graças a Deus. Mas então, galera, vamos lá. Eu sou Bruno, né? Bruno Márcio, casado com Letícia, né? Pai agora da Lorena. Tô aí, hoje atualmente eu sou líder da Juventude Pulse, Pulse Force, Pulse Free. São os nossos adolescentes, nossos jovens, lá da Igreja Batista do Jardim 7 de Abril. Né? Meu pastor, nosso pastor sênior lá, nosso pastor presidente é o pastor Felipe Camacho. E isso aí, cara. Além de pastor, tem outra função também, né? Alguns sabem, eu trabalho na área da indústria também, então também trabalho na área elétrica dentro da indústria e estou aí exercendo o ministério pastoral, né? Tem alguns meses, estou desde novembro, minha ordenação veio em novembro, e estamos aí, cara, trabalhando, né? Já tenho bastante tempo no ministério também, né? Trabalhando com juventude, trabalhando com a galera do louvor, e estou sempre envolvido em alguma área da igreja, cara, e agora estou tendo esse privilégio hoje de ser pastor da Juventude Pulse, que é uma honra, né? Oh, glória a Deus. Tá conseguindo ver aí, Thiago, gente? Tô conseguindo. Vocês me ouvem? Boa, sim. Show. Deixa eu ouvir. Galera, Bruno acabou de se apresentar aí, mas antes da gente continuar, eu tenho que fazer uma coisa que é extremamente importante que eu não posso deixar de falar sobre isso, que é dos nossos patrocinadores. Ô, Bruno, tu sabia que a bandinha Furreca de Santa Cruz, de Cesarão, a gente criou um podcast e a gente já começou com patrocinadores, cara. Deus é muito bom com a gente. Glória a Deus. Deus é muito bom. Quem é que tá nos patrocinando, tá? A gente vai falar aqui e tem um patrocinador a mais hoje aí, que a gente vai falar. Tem com a gente a galera do Perfeito Bistrô, que é uma cafeteria e doceria que fica ali em Paciência. Eles são... Eu tava até dando uma olhada no cardápio deles, tá, galera? E em breve vai ter até novidades aí no Cruciforme, se Deus quiser, se tudo correr como planejado. Mas eles têm ali uns combos de café da manhã que você pode degustar, comer lá com eles. Eles vendem pão, salgadinhos, bolos, tortas, tem bolo de pote, tem tudo. Perfeito Bistrô é a melhor opção que você pode ter para ter seu café da manhã. Eles estão funcionando de segunda a sábado, das 8 às 19 horas. Então, vá lá, confere lá tudo que eles têm lá de bom lá, que eles são uma benção. Nos stories aqui, quando acabar, assim que acabar a nossa live, nos stories vai ter aí o Instagram, o @ deles. Também tem a loja... Ih, eu esqueci o nome da loja, Thiago. Camarim da Car. Camarim da Car. Camarim da Car, que é uma loja de vestuário feminino. Bruno, tudo que você quiser para tua varoa lá, de roupa lá, você vai encontrar lá nesse lugar. Camarim da Car é uma loja que você vai chegar... É para vestuário feminino. Eu espero que quando eles crescerem, né, eles comecem a colocar algumas coisas para homem também. Mas é uma loja de vestuário feminino, tem roupa para todos os tamanhos. Para todas as moças, tem muitas moças aqui online aqui, vocês vão gostar, vão conhecer. E a gente está com um patrocinador novo, que é a galera que vai fornecer as nossas canecas para o nosso podcast quando for presencial, que é o Coisas da Cá. A gente falou do Camarim da Cá e agora Coisas da Cá. Não é a mesma dona, tá? A Cá é Karen e a outra Cá é de Karine, que é uma loja que faz toda essa parte de arte, design. Eles fazem caneca, fazem camisa, fazem também aqueles copos aqueles copos fitness que você toma lá na academia, com teu nomezinho. Cara, lá, tudo que é essas coisinhas que você quer personalizar, dar de presente, fazer aqueles polaroid, presente pro Dia das Mães, Dia dos Namorados, tudo. Coisas da Cá, a gente vai deixar o @ aí mais à frente, procura lá. Esses são os nossos patrocinadores, Coisas da Cá, Camarim da Cá e Perfeito Bistrô,
Se Deus quiser, a gente vai ampliar mais. Ó, e você que está assistindo aí, você tem alguma coisa, quer anunciar no nosso Cruciforme Cash, pode anunciar com a gente que é sucesso, só falar com a gente que a gente dá um jeito aí para conseguir anunciar. E é isso aí. Tamo junto. Thiago, fica à vontade aí. Olha, a Karen não vai te perdoar não ter esquecido o nome dela, hein? Da Não. loja dela. Tomara que ela nem veja essa parte. Bruno, é uma honra te receber aqui, tá, irmão? A gente já falei isso aqui, né? Mas tive alguns problemas técnicos aqui, cara. E aí, quando eu voltava com o vídeo, era difícil colocar a câmera aqui para minha frontal. Mas, glória a Deus, estamos reunidos aqui. E esse tema aqui eu acho que é interessante, né? O Draz, até um colega nosso, estava falando a respeito disso. É um tema bem abrangente, onde a gente pode tratar sobre o ministério, e não só sobre o ministério, mas também sobre as dificuldades, né, do ministério, os desafios que tem o ministério. Hoje a gente vai falar sobre sou pastor e agora, né? Basicamente vamos falar dos desafios do pastorado. Eu já queria perguntar, Bruno, né, para você, como é pregar o evangelho para uma juventude, né? Como é pregar o evangelho para a juventude atual, para os jovens, como é pastorear, né? Então, eu queria até, em primeiro lugar também, né, galera, agradecer vocês aí pela honra de ter me chamado. Cara, eu tô feliz mesmo, mano. Pô, cara, obrigado por vocês, obrigado por terem lembrado de mim, cara. E tô bem feliz mesmo, né, com esse tempo de estar aqui trocando essa ideia com vocês, já tendo esse tempo de bate-papo, de conversa, né? Eu sei que a galera da juventude tá entrando aí e tal, e a galera também é empolgada. Assim, uma coisa que eu esqueci de falar, mas que é muito importante, cara. Eu faço parte da melhor juventude do planeta Terra, mano. Juventude Pulse. Não sai da cabeça, irmão. Não adianta. Paciência toda, Zona Oeste toda, Rio de Janeiro todo vai ouvir falar da Juventude Pulse. Porque eu creio que Deus tem feito grandes coisas na nossa igreja, na nossa juventude, cara. Então, assim, eu sou apaixonado pela nossa galera, mano. Mas vamos lá, né? Quando o Digão até conversou comigo, né, sobre esse tema, eu converso que eu falei, a primeira coisa quando ele falou assim, cara, o tema é, né, sou pastor, e agora? A primeira coisa que veio na cabeça, sou pastor e agora? Agora tô lascado, mano. Assim, cara, irmão, é um rolê, cara, é um rolê até chegar nessa minha história pro pastorado, né? Confesso, cara, que até no começo, né, eu sei que eu vou chegar na pergunta. Eu briguei muito com Deus para não ser pastor, cara, assim, né, nem porque o cara não quer, o cara não entende, né, não, é porque de fato eu sabia da responsabilidade que era, né? Tipo assim, não é algo fácil, não é algo que, tipo assim, não é, por exemplo, para mim, antes eu tomava conta da galera do louvor de juventude na outra igreja que eu era, entendeu? Não é a mesma coisa de você hoje ser um pastor, porque a sua vida precisa ser uma referência para uma geração. E hoje, assim, falando sobre a pergunta que você me fez, né? Como é pregar para a geração de hoje? Cara, é muito difícil, porque uma coisa é você pregar no altar, né? Você chegar no altar e você pregar num púlpito, né? Alguns que vão ter ali, talvez, são carismáticos, ele vai conseguir levar o público ali, todo mundo vai, caramba, esse cara é uma bênção, né? E tudo mais com palavras bonitas e frases de efeito, a galera vai falar, pô, esse cara é bom pregando. Só que o que é pregar pra gente, né? É a nossa vida. E é difícil pregar hoje com a nossa vida, porque a gente vive um tempo hoje onde você falar que é crente, cara, é complicado. E você falar que você é pastor, então, cara, a gente hoje, infelizmente, estamos muito desacreditados hoje, né? Desacreditam muito dos pastores. Anos atrás, quando o pastor ia... Até o pastor Felipe fala muito sobre isso, né? Nosso pastor Felipe lá da igreja. Antigamente, se o cara falasse que ele era pastor, cara, o pessoal falava assim, não, que isso? Paga depois, não tem problema não, pode deixar aí, outro dia você paga, fica tranquilo, você é pastor. Hoje em dia, se você falar que é pastor, o cara fala assim, não, meu irmão, então amarra esse cara agora, porque esse cara é pastor, vai dar uma pernada na gente. Então, assim, como é pregar para uma geração onde, infelizmente, muita gente olha para o pastor dessa forma, infelizmente, né? Porque o trabalho do pastor é muito além do púlpito, né? É muito além de pregar, né? O pastor não é só pregação, mas o pastor ele é vida na vida, é discipulado, é andar junto, é ensinar com a sua própria vida. E isso é um desafio enorme, mano. Pregar para a geração de agora
tem sido um desafio muito grande, né? Porque você precisa andar sempre atualizado com aquilo que está acontecendo, né? Uma mão no jornal, um olho no jornal e outro olho na Bíblia, para você se atualizar em tudo que está acontecendo nesse tempo. E assim, é um desafio muito grande, mano, muito grande. Até porque quando você sobe hoje para pregar, né, no púlpito da igreja, né, você vai lá levar a palavra. Enquanto você está ali pregando, a galera está ali olhando no Google se o que você está falando realmente está certo ou errado, se faz sentido ou não faz sentido. Então, assim, cara, é desafiador, mano. É desafiador. Só que, assim, eu sou apaixonado por Jesus, mano. Eu sou maluco por Jesus. Jesus, pra mim, cara, não adianta, mano. Eu sempre fui apaixonado por ele. Eu amo Jesus demais, mano. Demais, demais, demais. E tudo que eu tenho, que eu sou hoje, é por causa de Cristo, mano. Então, assim, quando eu subo para pregar na igreja, seja numa igreja que eu sou convidado, seja na nossa igreja, mano, eu vou ali, tipo assim, tentando revelar esse Jesus que fez tanto pela minha vida. Então, assim, eu vou, né, nesse foco, mano. Eu preciso que quem tá ali me ouvindo possa olhar para minha vida e ver assim, cara, que o que eu tô falando é verdade, que Jesus é real e que ele vive em mim, que Jesus ele faz grandes coisas na minha vida. Eu tento transmitir isso ao máximo, né? Até quando, às vezes, eu tô no louvor, né? Às vezes eu tô ministrando louvor, cara, os outros olham assim, pô, esse cara é maluco, esse cara anda pra lá, anda pra cá, pula, o cara que vai tirar a foto, às vezes não consegue me pegar na foto, e, cara, é difícil, mas por quê? Né? Porque, o quê, irmão? Pra mim, mano, é como se eu estivesse entrando, sei lá, mano, é como se eu tivesse a oportunidade de entrar na sala que Deus tá. Aí eu fico, mano, esse cara precisa me ver, eu preciso atrair a atenção dele de alguma forma, então eu fico louco quando eu falo assim, cara, de Jesus, essas paradas, pô, mano. Se deixar eu falar muito aqui, então. Mas assim. Mas é desafiador pregar para a juventude. Tu falou sobre carisma e tal, mas você é um cara carismático. Isso dá pra ver. Desde a primeira vez que eu te vi, eu vi que você é um cara carismático. Que você sabe, você não só sabe pregar, mas você sabe conduzir a galera, sabe chamar a atenção da galera e tal. E é legal, assim. Passa confiança quando você traz uma mensagem. E o mais interessante, assim, não tô te bajulando não, nem tenho a intenção disso, mas é porque você não é só carismático, pô, você é bíblico, você traz uma mensagem bíblica. Graças a Deus, todas as oportunidades que eu tive pregar, algumas vezes não presencialmente, né, eu já estive trabalhando, e assim, mesmo assim eu estava ouvindo lá no YouTube. Só que você é carismático. A minha pergunta para você com relação a isso é o seguinte: você é carismático porque você sempre foi assim? Primeiro, né, vou fazer uma pergunta antes. Primeiro, você se aceita como carismático? Responde depois quando concluir a pergunta. Você assume isso. Porque às vezes a gente tem aquela humildade. Ah, não sou carismático não sei o que, é a graça de Deus. Não, tu é carismático. O negócio é se tu vai aceitar, se tu não vai aceitar, se tu é carismático. Mas a segunda pergunta é o seguinte: você aprendeu a ser assim? Você fez isso de propósito? Você aprendeu com o pastor Felipe? Porque eu noto que você e ele, em alguns pontos, você se assemelha na hora da mensagem, o que eu acho sensacional e é bom também para a nossa igreja, tá? Eu acho que isso é muito bom, porque mostra uma mesma visão, mostra uma mesmo alinhamento, principalmente no que se refere ali à pregação da palavra. Mas você é extremamente carismático e a minha pergunta é: você que quis ser assim, você fez cursinho, você aprendeu, tem isso no seminário? Aula de carisma. Hoje... Fala com a gente. Primeiro assunto que você verdade, mano. Não, cara, eu sou, mas sou sim. Né? Se eu botar aqui as minhas fotos... Cara, se eu pegar minhas fotos para vocês de quando eu era criança, vocês vão falar assim, cara, esse moleque é favelado demais. Porque, cara, os meus irmãos estão tudo na moral nas fotos, cara. Quando chega eu, cara, você fala assim, cara, esse moleque tem algum problema, cara. Porque ou eu tô sempre perturbando alguém, ou eu tô sempre rindo de alguém, ou eu tô sempre, tipo assim, eu sempre tava fazendo alguma bagunça dentro de casa, né, lá, quando eu era criança. Eu sempre queria estar lá com meu pai e com minha mãe, fazendo alguma bagunça, chamando atenção, brincando o tempo todo. Na escola, cara. Então, assim, só o que mudou é que eu fiquei mais velho.
esse negócio de sempre querer falar, de sempre querer participar do grupão, de sempre querer brincar, né? Na escola, eu sempre, cara, na escola, eu estudei no Bocaiúva aqui em Paciência, mano. Né? Eu moro aqui em Santa Cruz, mas morava aí em Paciência. Eu estudei no Bocaiúva. Cara, eu zoava, eu brincava, cara, eu aloprava, mano. Só que, tipo assim, eu sempre fui muito respeitador, entendeu? Então, tipo assim, eu brincava, zoava, eu gostava da bagunça. Mas assim, na hora de respeitar, cara, até porque eu tinha medo da minha mãe do caramba, né? Então, assim, eu tinha que aprender a ter limite. Eu tive que aprender a ter limite. Mas a questão da carisma, cara, eu acho que, tipo assim, eu acho que carisma não tem como você inventar, né? Não tem como a pessoa fingir que ela é carismática. Eu acho que isso aí pra mim, é um dom natural, porque assim, eu nunca fiz curso de nada disso. Eu acho que se eu fizesse, eu não sei nem como é que seria isso. Mas, assim, sempre fui de boa, né? Sempre fui muito de falar. Na escola, tinha Grêmio, eu participava do Grêmio. Eu, às vezes, eu não sabia nem quais eram as ideias que iria implementar, mas eu queria estar no meio, eu queria falar também, queria participar e queria brincar. Sempre foi assim, cara, desde criança. Mas essa característica carismático, né? Eu acho que isso aí é algo que é uma marca também do pastor, né? Do sacerdócio pastoral. Né? Claro, nem todos os pastores têm o carisma, mas a maioria tem isso. Oi? Não entendi. Nem todos têm mesmo, não. Nem todos têm, mas é uma marca de um bom pastor, porque Mas assim, quando o pastor ele é carismático, ele traz o povo com ele na visão da Bíblia, né? Da palavra de Deus. Aquilo que ele prega vira referência, aquilo que ele fala, aquilo que ele faz vira referência. E até que ponto isso é favorável, né? No Ministério de Jovens, né? Eu acredito que você usa como uma ferramenta para impulsionar ainda mais a palavra, para impulsionar ainda mais as mensagens. Mas até que ponto, né? Aí já é uma pergunta. Até que ponto essa característica te ajuda, né, a lidar com a juventude, né? Assim, só complementando o que o Thiago falou, porque talvez, é porque às vezes a carisma, as pessoas elas podem até confundir, né? Esse teu jeito brincalhão como que você estivesse dando liberdade para a pessoa lidar com você de qualquer maneira, né? E aí como é que é isso, né? Você aceita bem, né? Porque tem gente que acha que tem intimidade contigo, né? Te vê pregando, vê o seu jeito e acha que tem intimidade, né? Então, como realmente a pergunta do Thiago é pertinente. Até que ponto, né? Porque eu tô entendendo exatamente isso aí, Digão. Tu tocou no ponto certo. Porque muitas vezes o carisma pode ser uma ferramenta que vai te ajudar muito, e ajuda, de fato, mas às vezes pode te atrapalhar também no sentido de a hora que você vai ter que cobrar, né? A hora que você vai ter que ter um gabinete, a hora que você vai ter que fazer ali uma demonstração. Como é que é essa questão, né, também? Aí você pode responder a esse aglomerado de perguntas que fizemos agora. uma coisa, cara, que eu vejo, tipo assim, uma coisa é carisma, né? Outra coisa é o cara que é bobão. O cara que é bobão. Ser carismático, né, é o que a gente se torna mais próximo das pessoas, né? Você conseguir, na verdade, como é que eu posso dizer isso para vocês? É ser um cara acessível, entendeu? O cara que é carismático, ele tem que ser um cara acessível, ele tem que, né, estar próximo de gente, saber falar com pessoas. Imagina, você chega lá na minha igreja, aí você, pô, vamos lá conhecer o pastor da juventude. Aí chega lá e falo, e aí, irmão, boa noite, beleza? A santa e gloriosa paz do Senhor. Introspectivo. Eu posso ser um cara... eu posso ser um cara que, tipo assim, que lê a Bíblia todo dia, de oração, de jejum. Só que, tipo assim, talvez eu já esfriei alguém de talvez entrar para a igreja pela minha postura. O cara fala assim, mano, o cara é homem de Deus, mas, tipo assim, na postura dele, ele já me afastou. Então, assim, o pastor, ele tem que ter essa carisma de saber tratar as pessoas, de ser um cara acessível. Por exemplo, por mais que eu seja pastor de jovem hoje, de adolescente, eu não prego só para jovem adolescente, né? O Digão mesmo sabe. Pô, a gente prega num domingo de manhã, né? Um culto onde tem vários idosos. Então, assim, a gente tem que ser carismático com os idosos também, entrar no mundo deles, falar uma linguagem que eles entendam e compreendam, né? Quando você vê um idoso no pátio, ontem mesmo eu fui abordado por uma senhorinha e ela falando para mim sobre Jesus e ela falando da vontade que ela tem ainda de pregar sobre Jesus para as pessoas e para todo mundo. E eu, tipo assim, cara, dou uma conversa e eu ouço aquilo ali e aquilo ali me empolga, mano. Falo assim, mano, quando eu chegar na idade dessa coroa aí, eu vou querer, meu irmão, tá igual ela voando, meu irmão. Mas tipo assim,
o pastor ele precisa ser acessível, cara, que senão ele afasta as pessoas, e a nossa intenção não pode ser essa. Então, assim, a gente não pode confundir um cara que é carismático, né, com um cara bobão. Tipo, não adianta eu chegar lá no púlpito e no altar e começar a pregar e só falar bobeira para todo mundo rir. E não ter conteúdo, e não ter um caminho, tipo assim, não ter um alvo, né? Para onde a gente tá indo? Pô, o cara me levou para um show de stand-up. O cara não me acrescentou nada. O cara não despertou nada em mim. E a nossa intenção não é essa. Até a nossa carisma, né, na hora que a gente está pregando, é justamente para que a gente crie uma conexão com quem está nos ouvindo, né? Tanto idoso, quanto jovem, quanto adolescente, é você criar essa conexão. É você pegar a atenção dele, né? E aí ele vê assim, caraca, o cara que está ali pregando, o pastor que está ali pregando, né, ou o ministro que está ali pregando, ele está criando uma conexão. Ele fala a minha linguagem, ele está comigo aqui, entendeu? Então a ideia de ser carismático é isso, é de realmente se tornar alguém acessível às pessoas, né? Deixa eu aproveitar aqui, eu vou voltar um pouquinho até para a questão pastoral, fazer uma pergunta um pouco mais séria. Adão tinha umbigo? Tô brincando. Tô brincando. O pastor Felipe mandou essa. Se a gente puder fazer um corte, a gente tem que fazer um corte com essa pergunta aqui. Essa é uma Mas vamos lá. interna, né? Piada interna. Mas vamos lá, o Bruno. Eu já vi umas fotos tuas antigas, cara. Você tocando baixo e tal. Você sempre foi ligado à música, né? Quando eu cheguei na igreja, você era mais envolvido com música também. Era envolvido também com música. E você já era líder, né? E veio a ser pastor. Essa convicção pastoral, você sempre se sentiu chamado para ser um pastor, não necessariamente um líder, né? Porque tem muitas pessoas que elas se identificam como líder, tem pessoas que já são líder natas, mas que elas jamais vão ser pastores, porque isso é uma outra esfera, tem uma outra carga, né? Então, você sempre se sentiu chamado, quando que isso começou a despertar, quando que essa convicção veio, né? E aí acrescenta já contando também, né, um pouco do testemunho, até no sentido de o convite veio, você aceitou de cara, você já sabia, era algo que já estava no teu coração, como é que foi isso aí? Fala pra gente. Irmão, se eu falar que eu não sentia no meu coração que eu ia ser pastor, eu vou estar mentindo para vocês. Então, assim, maneiro. Uma vez na Igreja Batista de Padre Miguel, eu criança, para você ver o nível como a minha memória ficou, né, até a juventude, né? Eu criança, eu lembro que lá na igreja teve o mês das crianças, e aí falaram assim, a gente precisa de um pastorzinho. Aí tal, cara, só que tipo assim, eu não era de uma das famílias mais famosas da igreja, que a gente já pensa logo nisso, né? Pô, a família dele devia ser uma família super conhecida. Não, os meus pais nem eram, assim, firmes na igreja, né? Meu pai ia um pouquinho mais, minha mãe acho que nem ia muito, minha mãe era raro ir na igreja. Eu e meus irmãos, a gente era praticamente assim, ia mesmo, porque meu pai mandava a gente ir para a igreja. E aí falaram assim, ó, tem que ter um pastorzinho pro mês. Cara, e me escolheram. Não sei, naquela época, assim, sem entender muito, né, o que era a função do pastor, né, mas tipo assim, escolheram como pastorzinho do mês, e todo mundo ficava me chamando de pastorzinho, ó o pastorzinho, ó o pastorzinho. E tipo assim, eu acho que ali, cara, começou Deus a gerar algo no meu coração. Eu senti que ali foi uma palavra de Deus, né? Porque eu fui crescendo com aquilo, com aquela palavra na minha mente, lembrando daquele pastorzinho das crianças, e eu senti isso no meu coração. Para você ver, eu trabalhava já na igreja videira, em células, com células, eu com 13 anos, e eu senti esse despertamento no meu coração para isso. Então, assim, eu sempre queria ajudar alguém, se acontecesse algo com alguma pessoa, eu tinha muito esse lance da empatia, de me compadecer com a dor de alguém, de querer estar próximo, de querer dar um conselho, de querer... Então, isso sempre teve no meu coração, cara. Sempre, sempre. Entendeu? O que eu tive durante a minha trajetória foi o medo. Medo do pastor, de se tornar um pastor. Só que quando eu vim, por exemplo, a morar aqui em Paciência, isso, se eu não me engano, há 17 anos atrás, por aí, quando eu fui para Paciência para morar lá e nos mudamos para cá, eu esqueci um pouco dessa questão de me tornar líder, de ser líder, de cuidar de pessoas, e aí foi onde eu comecei a me envolver mais com a área de música, aprender a tocar, né?
e dentro da igreja, tendo as oportunidades, eu não sabia, cara, não sabia tocar nada, só tocava o terror. Aí, o pastor da igreja comentou comigo assim, a gente capinando o terreno, né, da igreja e tal, na quadrangular. Ele falou assim, eu falei, pastor, o que o senhor tem vontade de fazer nessa igreja? Eu com 17 anos já, né? E ele falou assim, poxa, eu queria tanto ter um ministério de louvor dessa igreja. Cara, por Deus, eu não tocava nada. Ainda não toco nada. Mas, tipo assim, eu não tocava nada de não ter noção do que era música. E eu virei para ele e falei assim, pastor, nós vamos montar um ministério de louvor aqui na igreja. Aí ele olhou pra minha cara, tipo assim, deu uma risada, tipo assim, ah, legal, tá bom, amém, né? Fala, moleque. Mas, tipo, sem muita fé. Irmão, por Deus, a vontade de fazer o negócio dar certo era tão no nosso coração que a gente começou a aprender os instrumentos para a gente criar um ministério de louvor para a igreja. E aí, tipo assim, o violão que eu tinha, não era que eu pegava para aprender a tocar, não era nem meu, era de um coroa lá que tocava de vez em quando no boteco, aí me ensinava as músicas tipo assim, de Cro, Leandro e Leonardo. Mas eu tava na fome de aprender, eu queria saber fazer um lá, um ré, e ele me ensinava, e eu fui naquilo. Tá, eu aprendia ali, aí eu pegava as notas que ele me ensinava e levava para ver se dava para tocar com as músicas da igreja. E aí, tipo assim, meses depois nós criamos um ministério de louvor. Tocava assim, a gente não tinha limite, né? Porque assim, a gente não tinha instrução nenhuma sobre louvor. Então a gente ouvia CD, por exemplo. Tá dando uma travada aí, Bruno. Aí no seu... Tão felizes com a gente estar fazendo aquilo ali, que para eles era de boa. Calma aí. Você percebeu, Thiago? Ou foi só comigo? Percebi, eu pensei que era a minha internet. Deu uma travada. Foi na hora que você estava dizendo que vocês começaram a tocar e vocês perdiam várias isso. E aí a gente foi tipo assim, na época não tinha líder, não tinha nada, cara, era a gente por a gente, e o pastor, cara, deixava a gente tocar à vontade. E a gente foi tocando as músicas, aprendendo. E ali o Senhor foi me trazendo mais para essa área da música, essa área do louvor. Foi aprendendo, foi fazendo. Só um minuto. Mas lá tá rolando legal? Foi só agora, né? Entendi. Não, fazendo por aqui. Se travar de novo, eu desço. Desculpa, tá, gente? Tá show. No ao vivo é assim mesmo. No ao vivo é assim mesmo. Era o pessoal da técnica, né? Falando contigo aí, né? Falando que é mais travou e tal. Mas, enfim. E aí, lá na quadrangular, a gente aprendeu, começou a tocar lá. Quando eu cheguei depois, anos depois, na primeira igreja Batista de Paciência, onde eu membrei durante 8 anos, né, onde eu também comecei com louvor, cara, aí lá eu aprendi muito com os caras que já tocavam há mais tempo e fui desenvolvendo com eles, mas até então essa questão de liderança ficou lá na época da célula, lá com 13 anos, 14 anos. Quando eu chego na PIB de Paciência, eu colhei com um cara que é o pastor Adriano. Pastor Adriano, não sei se vocês já ouviram falar, que agora é da Igreja da Esperança. E ele, cara, foi o meu líder de louvor, me instruiu em muitas coisas, me ensinou muitas coisas, e depois se tornou meu pastor de jovens. E nessa caminhada com ele, ele foi me trazendo para perto, e ele me colocou para liderar uma banda de jovens, para criar uma banda de jovens, né? E de adolescentes. E aí juntou a experiência que a gente teve lá atrás, de começar um ministério de louvor do zero. Eu trouxe isso para a juventude atual. E com essa vontade que eu já tinha de liderar, que foi lá da época da adolescência, isso foi juntando. E foi fazendo sentido para mim, entendeu? Quando eu cheguei na PIB, ele me treinou, e ele não me treinou para ser um líder de banda, né? Por mais que o meu ministério fosse liderar a banda da juventude da igreja, ele me treinou para ser um líder de juventude, um pastor de pessoas. Então, assim, não era só tocar na banda, não era só pegar os caras e falar assim, toca aí, não tá nem aí com os caras. Mas a gente parava para conversar, a gente parava para entender como é que estava vindo um do outro. E aí ele foi me moldando para que eu virar. E ele falou isso pra gente na época, né? Quando ele ainda era o nosso pastor lá na época da PIB. Ele falou assim, eu não estou preparando vocês para tomar conta de ministério. Eu estou preparando vocês para serem pastores e líderes de juventude, ou aqui no Rio de Janeiro ou pelo Brasil, cara. Eu estou preparando vocês para isso.
E aí eu agarrei essa palavra comigo, entendeu? Então eu falei assim, cara, eu vou levar essa mensagem comigo. E aí foi acendendo não a vontade, né? Mas aquela certeza do pastoreio. E eu falei assim, cara, o Senhor me chamou para isso. O Senhor me chamou para pastorear pessoas, cuidar de pessoas, tratar pessoas. Isso não estava no meu coração se era tempo integral, não era tempo integral, mas isso já era algo que o Senhor tinha colocado no meu coração e estava queimando. Quando eu saio da PIB e venho para o 7 de abril, né, para trabalhar juntamente com o meu pastor Felipe, isso em 2019, cara, ali o Felipe me pegou e só falou assim, mano, aqui você vai viver, mano, aquilo que o Senhor tinha para sua vida. Tanto que quando eu cheguei no 7 de abril, eu não tinha o hábito de pregar. Eu tinha vontade de cuidar de pessoas, eu tinha vontade de pastorear pessoas, de discipular, né? Mas assim, eu não pregava. Então, assim, o que eu fazia na época da PIB? Eu botava para alguém que falasse melhor do que eu, pregasse melhor do que eu, e eu ficava na parte do louvor. Eu me escondia mesmo, me escondia. Porque eu tinha vergonha de pregar. Eu falava assim, cara, isso não é para mim, eu não sou bom nisso, eu não tenho desenrolo nisso aí, deixa para alguém que saiba fazer. E aí o pastor Felipe falou assim, mano, foi esse cara aí, eu tenho que agradecer muito ao meu pastor Felipe, mano, que ele também ele é demais. Mas ele me pegou e falou assim, mano, aqui você vai pregar, mano. E eu falei assim, pô, cara, mas tem o Igor, tem não sei quem a gente traz os caras pra pregar. Ele falou assim, cara, nem vem com essa desculpa, não. Aqui você vai pregar, irmão. Ele falou assim, como é que a juventude vai ter uma referência que não fala? Como é que eles vão saber aquilo que Deus está colocando no seu coração se você não prega? Aí eu falei assim, beleza. Ele falou assim, cara, falei, faz sentido. E aí, mano, eu tive que, tipo assim, ele pegou, eu falei assim, cara, eu não sei pregar. Ele falou, beleza. Ele veio um dia aqui em casa, sentou comigo, me mostrou como montar um esboço, como montar uma pregação, e falou, ó, terça-feira você prega, e eu vou te avaliar e a gente vai conversar depois. Te jogou no fogo. E foi isso. Maneiro, caraca. Então, juntou a palavra que Deus tinha me dado lá na minha época de infância, com a minha vontade de liderar lá na adolescência, com o treinamento que eu tive com o pastor Adriano, e selando isso através da vida do meu pastor Felipe. Ele falou assim, e aí o pastor Felipe ele falou para mim assim, cara, você é o pastor da juventude, mano. Você é o pastor da juventude, você é o pastor que a gente quer levantar aqui na igreja, a gente vai levantar você, mano. Tu sabe do teu chamado. Ele falou, nem adianta você ficar de palhaçada, mano. Você sabe que você é chamado para isso. E eu, tipo assim, eu ficava fazendo caras e bocas, tipo assim, não, mano, fala isso não, fala isso não. Ele falou, mano, não adianta você ficar fazendo caras e boca não, mano. Você já sabe que é contigo mesmo, não fica inventando. E aí, lá em 2019, ele me instigou a fazer o seminário, a faculdade teológica. Falou assim, não, mano, você vai fazer e tal. E aí, cara, enfim, a mulher sábia, ela edificou lá. E eu tenho que louvar a Deus pela vida da minha esposa, da Letícia, né? Porque a Letícia foi e falou assim, cara, ela foi me colocando na faculdade. Ela falou assim, eu acho que é o tempo do Senhor de você fazer isso, cara. De você fazer a faculdade de teologia. Então, assim, a confirmação geral do meu chamado para ser pastor, eu vejo que foi a confirmação maior que a gente pode ter do nosso testemunho, daquilo que Deus ele espera de nós, eu acho que é através das pessoas que estão ao nosso redor. Então, assim, quando o Senhor ele coloca isso no coração da minha esposa, a minha família, que são aqueles que me conhecem dentro da minha casa, eles percebem isso em mim e eles falam assim, não, cara, a gente entendeu que foi para isso que Deus te chamou e você precisa investir nisso. Aí, para mim, fechou, mano. Aí, fechou. Aí, eu terminei de fazer a faculdade, né? E daí, então, o pastor Felipe falou assim, mano, acabou a faculdade, já vão marcar teu concílio. Aí, demorou um pouco mais, alguns meses, e marcou meu concílio e estamos aí. Desde novembro, pastor. Mas, assim, sempre senti isso no meu coração, né? Mas eu vou falar para você, eu acho que são características também corriqueiras, né, do pastor, do vocacionado ao pastoreio. Ele sabe que ele é vocacionado, sabe que ele tem um chamado ministerial e de pastoreio, ele sabe exatamente que é pastoreio, mas ele é fujão, né? Ele tenta ali escorregar, né, desse chamado. E o engraçado e o interessante é que você contando a sua história de vida, a gente pode perceber que Deus usa dos momentos da sua vida, até mesmo das suas inseguranças, medos, aquela dúvida, né, para te forjar e te preparar no tempo certo, até tudo, né, se encaixar, até tudo se encontrar ali, fazer sentido, também te trazer essa confiança, né, como homem de Deus, como alguém vocacionado. E o interessante também, né,
é que eu sempre digo isso, que a pessoa que ela é vocacionada, a pessoa que é vocacionada ao pastoreio, até mesmo liderança, né? Mas o pastor, ele já é pastor antes dele ser levantado a pastor, né? O pastoreio dele começa não a partir do momento em que alguém o levanta ele a pastor, ou depois do curso teológico, né? O pastoreio dele começa antes, né? E aí a gente pode perceber, né? Pela tua história de vida aí. Gente, tem gente perguntando aqui nos comentários qual é o tema. É o Felipe Gomes, mais conhecido como Lipe Tijucano. Fala, Lipe Tijucano. Um dia você vai estar com a gente, hein, meu querido? Felipe. Se prepara aí que um dia a gente vai marcar aí contigo. Ele está perguntando qual é o tema. O tema é Sou pastor e agora, tá? Os desafios aí do pastorado, do início aí do pastoreio. Tá? E teve também um comentário aqui que eu acho muito interessante de falar aqui também, que é do Ângelo Oliver, não sei se vocês conhecem, deve ser da igreja de vocês. Se assistir a live do trabalho é pecado. Essa aí fica pro pastor. Vou deixar essa pro Bruno. Irmão, se tiver no horário da janta aí, tá tranquilo. O problema é se tiver na hora de produzir. Aí é. Ô, Bruno, mas vem cá, eu tô com uma dúvida aqui agora, porque você falou aí sobre você não pregava, o pastor Felipe te colocou para pregar e tal. Aí eu tenho duas perguntas para você. Uma, qual foi a tua primeira pregação e como é que foi? Porque o pastor Felipe te avaliou, né? Então como é que foi a avaliação dele? Tu lembra o que tu pregou? Qual era a mensagem? Qual era o tema? E a avaliação dele? Então, vamos lá. A minha primeira pregação mesmo, né? Teve as tentativas, tá? Então, assim, lá na Quadrangular, eu tentei pregar uma vez e, tipo assim, não lembro muito como é que foi, mas assim, foi bem básico, né? Porque eu não sabia muita coisa, né? Depois eu preguei na PIB de Paciências, que eu preguei 2 vezes, se eu não me engano, e para mim as 2 foram péssimas. Foram péssimas. Porque hoje avaliando, né? Hoje, com a mentalidade que eu tenho de poder avaliar, de observar isso, tipo assim, para mim foram ruins. Mas, assim, também não sabia muita coisa, né? Então, assim, é difícil falar. A minha primeira pregação com o Felipe, eu não vou lembrar o tema, tá? Não vou lembrar o tema, mas, assim, uma das coisas que ele mais falou comigo foi: cara, terminou essa palavra, você vai pegar e você vai assistir, né? Assiste para você ver o que você pode melhorar, palavras que você repetiu muitas vezes, né? Para ver como é que foi a sua postura, tudo mais. E ele falou assim, cara, foi uma palavra boa, legal, gostei. Por quê? Imagina um cara que não fazia. Você pegou agora esse cara para ele começar a fazer. Se você der uma lapada no cara, o cara não faz mais. Tá? Então, assim, minha pregação pode ter sido horrível. Mas ele falou assim, não, cara, muito bom. Por quê? A gente sabe, por exemplo, igual o cara que está começando na música. O cara vai lá, vai tocar contigo a primeira vez, um adolescente, ele está aprendendo. Aí tá lá fazendo aquela nota, meu irmão, capando tudo. Aí se você terminar aquele culto ali, você fala assim, pô, mano, que droga você tocando, mano. Pô, pelo amor de Deus, sai fora. Cara, ele nunca mais vai tocar. Eu falo assim, mano, isso não é pra mim, eu tô fora. Não quero, porque você junta aqui na hora, o cara tá nervoso, é muita novidade. Então, assim, dependendo da forma como você tratar, o cara vai sair dali, tipo assim, arrebentado, não volta mais. Comigo na música. Eu, quando era adolescente, eu era católico, né? E aí na igreja católica a gente tinha oficina de artes, no geral. Eu nunca vou esquecer, aquele dia para mim foi o dia que eu sacramentei. Cantar não é para mim. Porque eu me lembro que o Marcelo, que hoje em dia ele é um padre, amo muito esse cara é sensacional, eu gosto muito dele. Ele que era o nosso instrutor ali na época. Aí eu lembro que ele fez uma rodinha com todos os adolescentes e cada adolescente tinha que fazer lá, 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 lá. Todos eles tinham que fazer, todos nós tínhamos que fazer. Só que quando chegava na minha vez, ele pulava pro próximo. E aí eu entendi que não era para eu cantar. E fiquei com isso na minha vida durante anos. Eu só fui realmente aceitar que eu pudesse ter alguma possibilidade de cantar quando me colocaram para cantar a música do Fernandinho e tal. Mas voltando aqui, eu acho legal isso que o pastor Felipe fez contigo, porque ele não te disse se você foi ruim ou se você foi bom. Ele falou assim, olha, se assiste você mesmo pega essa tua pregação e vê se você vai ser edificado por ela. A gente, com Cruciforme, a gente já teve algumas oportunidades de
junto com o louvor, a gente trazer a palavra também. E até uma proposta nossa mais recente, isso tem nos ajudado muito, porque a gente carrega uma mensagem só. E aí, em algumas igrejas, acho que pelo menos as 2 igrejas, 3, a gente teve em mãos, né, a oportunidade de ver a transmissão. E o que é interessante é que teve a mais recente agora, a gente foi falar sobre avivamento, né, Thiago? Foi. E aí me deram 20 minutos para pregar, porque era um louvorzão e tal. É pouco tempo, mas para mim é bom, porque eu falo muito, então é bom para eu aprender a dosar ali e conseguir ministrar uma palavra em 20 minutos. Porque para quem prega, 20 minutos não é nada. Meia hora é o mínimo aceitável, mas 20 minutos não é praticamente nada. Só que o que foi interessante? O interessante é que eles fizeram a transmissão e depois, ouvindo a transmissão, eu consegui me ouvir, me criticar, ver o que eu poderia ter melhorado e ampliar aquela mesma mensagem. Aquela mensagem ela não morreu. Eu tendo a oportunidade de ministrar novamente uma mensagem melhor do que aquela, cara, vai dar, porque vou ter mais do que 20 minutos para isso. Então, eu acho que foi interessante que o pastor Felipe fez contigo, porque poxa, tu tem ali o registro daquela mensagem. Tu pode se avaliar, tu pode pegar ali referências, mudar, melhorar as coisas para você se tornar uma pessoa melhor. Eu acho que essa parte aí dele ter feito contigo didaticamente, sem te criticar, foi sensacional. Ajudou pra caramba, né, mano? Ajudou muito, né, mano? Porque isso foi me... Em vez de eu sair, eu poderia ter saído daquela pregação, tipo assim, desmotivado, mas aquilo... A palavra dele, tipo assim, cara, legal, mano. E aí, ó, já vou te preparar pra colocar você em outra. Tipo assim, não, mano, a gente vai até a gente conseguir. Fica tranquilo que a gente vai. Falou, daqui, agora a gente não vai parar mais, não. Agora a gente vai pra frente. Você tá no caminho certo. Então, quando ele fez isso comigo, cara, isso me ajudou porque me fez buscar mais conhecimento, estudar mais, né? Então, assim, tirar dúvidas, perguntar a alguém, assistir mais pregações, né? Ver algumas coisas, eu falo assim, caramba, cara, isso aqui é legal, né? Ler outros livros que pudessem me ajudar também a trazer coisas para poder fazer com que as pessoas compreendessem ainda mais a mensagem que eu estivesse aplicando. Então, assim, cara, não tem como falar, não. O nosso carequinho é o melhor pastor do mundo, irmão. Ô, Bruno, deixa eu te perguntar. Às vezes a gente tá tão acostumado, né, com algumas culturas e até mesmo com alguns maus exemplos, né? Um cara como você, por exemplo, hoje foi levantado a pastor e você tem que falar, a gente está falando aqui sobre essa importância, né, de ter alguém que pastoreie a nossa vida, né, para que a gente possa também pastorear outras vidas. E a gente vê muito essa, talvez, desleixo, né? Ou talvez mesmo uma compreensão errada do que é o pastoreio. Como se, a partir do momento em que eu me tornei pastor, não preciso mais me submeter a um outro pastor. E aí geralmente tem aqueles movimentos, né? Eu me tornei pastor da igreja, vou lá e abro um outro ministério. Travou aí, eu queria te perguntar, travou? Me tornei pastor, quando falou me tornei pastor, travou. Ah, tá. Estou falando daquele movimento que existe, né? O cara se torna pastor e aí ele já acha que ele já tem que abrir o ministério próprio dele e já se desgarrar ali do seu mentor, do seu pastor e tudo mais. Como é que é para você hoje, depois de ter se tornado pastor, né, esse relacionamento ainda de ovelha também, né? Porque o pastor ele tem essa obrigação de pastorear, mas ele continua sendo ovelha, né? E aí frisar essa importância também de, mesmo sendo pastor, ter pastores também cuidando também da sua vida. Como é que é isso hoje depois, né? Já que a gente está falando dessa importância do pastor Felipe, né? O pastor lá da Batista, do 7 de Abril. Cara, eu acredito que há uma bênção no envio, mano, né? Eu não concordo muito, né, com assim, com alguém se auto-enviar para fazer algo, né? Até porque, por exemplo, eu ministro, eu também prego em igrejas também, em culto de juventude. Vou estar pregando agora no último, nesse feriado agora, vou estar pregando no acampamento da juventude lá da PIB do Urucânia, né? Então, assim, eu prego também em outros lugares. Só que tudo que eu vou fazer, principalmente quando tem a ver com ministrar em outra igreja, em outro lugar, cara, eu só vou se o meu pastor me abençoar e me liberar. Fato. Não é porque eu me tornei pastor que eu me tornei independente agora, entendeu? Ele é o meu pastor, entendeu?
eu sou pastor dos jovens e dos adolescentes da minha igreja. Mas quem é o meu pastor, o pastor da igreja, é o pastor Felipe. Então, assim, eu só posso fazer algo debaixo da bênção dele. Eu só vou para qualquer lugar se ele estiver ciente, tipo assim, cara, é igual aqui hoje. Ele está ciente que eu estaria aqui com vocês. Né? A pregação do dia 30, eu pedi a ele, tem problema aí? Ele sempre fala assim, cara, pô, tá de boa, não sei o quê. Só que assim, ele é o meu pastor, entendeu? Eu devo a ele essa satisfação. E além de tudo isso, cara, é muito bom você ir debaixo de uma cobertura espiritual, né? Debaixo de oração. Porque eu entendo que quando a gente vai sair para pregar, cara, a gente vai enfrentar uma batalha, né? Você pode estar... Aconteceu de eu estar numa igreja e na minha primeira pregação como pastor, manifestar demônio. Isso dentro de igreja batista. Assim, pregando, demônio manifestou e tudo mais. Então, assim, olha a importância de tudo que a gente for fazer. A gente tem uma cobertura espiritual da intercessão, tem uma cobertura espiritual do nosso pastor e estar ciente, porque eles estão orando por nós enquanto a gente está lá. Então, assim, não dá pra... É igual essa questão de algumas pessoas, vai e cria o seu ministério. Assim, eu não tenho nem como entrar muito dentro desse tema, né? Mas, assim, eu acredito que tem que ser muito Deus falando no ouvido da pessoa. Ou alguém, tipo assim, cara, o pastor enviando essa pessoa, entendeu? Isso na minha visão, tá? Não estou dizendo que está certo, que está errado, mas o que eu acredito é que existe uma bênção no envio, né? É tão bom quando a gente é enviado, né? É igual o campo missionário, né? Eu acho bonito quando alguém te envia para o campo missionário. A igreja, ela opta por investir na sua vida. Ela fala assim, cara, você é tão bom, você é tão habilidoso, a gente vê Deus na sua vida ao ponto da gente querer investir em você para te enviar para um outro lugar, né? Para você ser bênção em outro lugar, você pode ser um multiplicador do evangelho. Cara, que coisa maravilhosa, né? Por exemplo, igual o nosso pastor Felipe, quando ele veio para o 7 de abril, né? A Igreja Batista, ela tem aquela questão de escolher o pastor, né? Sair um pastor e tal, aí escolhe ali outros pastores, né? São chamados alguns pastores, são selecionados para ir lá e ver quem será o pastor daquela igreja, né? E eu só esqueci os termos corretos, tá, gente? Que se fala sobre isso, essa situação que acontece, né? Só que é tão bonito você ver que, tipo assim, cara, o pastor Felipe, ele foi enviado para lá, entendeu? Ele não saiu enxotado, ele não foi expulso, ele não saiu por conta própria e vou lá e vou pastorear outra igreja, não. Ele foi enviado, entendeu? Aí, cara, aí é bênção, entendeu? Aí o cara é abençoado naquilo que ele faz. Então eu acredito muito nisso, tá? Do envio, da bênção. A gente que é pastor auxiliar, né? A gente deve, sim, submissão e satisfação aos nossos pastores titulares, né? Até porque são eles quem pastoreiam a nossa vida também. Eles são nossos líderes também. Tem uma parada interessante, né? Que não existe pastor se não existir ovelha, né? A ovelha que são as ovelhas que mostram que existe um pastor, né? Tipo, se não tiver ovelha, quem é o pastor na parada, né? Se não tiver a membresia, né? Se não tiver uma juventude, né, para você pastorear, qual é a tua função? Então não faz sentido realmente, até seguindo pela linha que você está trazendo, uma pessoa se auto-enviar. Não, eu sou pastor, fiz o curso. Porque tem isso, não sei se vocês sabem, acho que vocês sabem sim. Nos Estados Unidos, para você ser pastor, você faz um curso ali de internet rápido, pega o certificado e acabou. Você pode até casar alguém se você quiser e tal. Então é bem prático. E aí um camarada ele pode pegar isso daí, pois tem certificado, vou montar minha igreja, e é isso. E é ruim, não tem... Até para a própria pessoa, é como se ela... Porque alguém tem que validar isso, sabe? E não é só os que vêm de cima, né? Não é só, por exemplo, o pastor Felipe, né? O pastor Silmar, que são os pastores lá deles, não são só eles que validam que o Bruno é o pastor, mas também, e até um tanto quanto principalmente, a igreja, né? Porque você está ali representando em um certo grau, uma parte da igreja que é a juventude, mas querendo ou não, uma igreja não todo. Então a igreja que ela te valida. Tanto é que eu me lembro, houve votação, houve unanimidade, a igreja ela decidiu por isso. Então isso é extremamente importante. Não faz sentido você decidir, agora que eu sou pastor, galera, vamos comigo aqui. Vamos abrir uma... Tá doido.
Tem uma pergunta aqui que fizeram aqui. Existe uma palavra, né, dentro da pergunta. Esse Felipe Tijucano, cara, ele é sensacional. Eu não conheço essa palavra, tá? Que ele usou aqui dentro da pergunta. Mas. Aqui pra mim. Não, tá aqui dentro da caixinha de perguntas. Eu acho que só aparece para mim. Tá. Aí eu vou ler aqui para vocês. Se vocês não conhecerem essa palavra, se vocês tiverem acesso à internet rápida, aí vocês me ajudam aí. Mas eu entendi a pergunta, tá? É porque essa palavra eu não conheço. Sou bem leigo em algumas coisas. A pergunta é a seguinte, ó. Qual a importância da pregação poimênica para uma geração depressiva e ansiosa? Eu não conheço. Se tu conhece, Thiago, essa... Qual palavra que eu não entendi? Poimênica. Poimênica. P-O-I-M-E, acento circunflexo no E, N-I-C-A. Esse cara ele é intelectual. Não é a primeira vez que ele lança as perguntas com as palavras difíceis dessa, tá? Mas acho que deu para entender, né? Qual a importância de uma pregação poimênica para uma geração depressiva e ansiosa? Eu acho que deve ter alguma coisa a ver com tempo, sei lá, talvez, não sei. Pesquisa aí, Thiago, pode gente aí, por favor. Poimênica, irmão. Essa é uma boa. Bom que todo mundo vai crescer junto aqui agora. O Thiago tá até carregando ali agora o vídeo, ó. Tá até carregando. Disfarça não, Thiago. Você que procura aí, irmão. Eu acho que tá carregando. Lá, irmão, tá procurando. Disfarça não. Eu fui procurar mesmo. Aqui no Google aqui tá dizendo que é a ação de guiar, de instruir, né? De direcionar. Faz sentido. Faz todo sentido. Felipe Tijucano, a gente sempre aprende com você, meu amigo. Cara, desculpa a nossa, Felipe, desculpa a nossa limitação aí de palavras. O irmão não pegou a parte que eu falei, que eu estudei no Bocaiúva e tudo. Essa parte ele não pegou. Desculpa, ele não conhece. Ele é da TV. Ô, Felipe Tijucano, Bocaiúva é um CIEP, tá? Só para você ficar ciente aí. É um CIEP. Aí, o Dry sabia, pastoral. Obrigado, Dry. Manda pergunta de novo, só para a gente poder... Vou substituir pela palavra pastoral, né? Qual a importância da pregação poimênica ou pastoral para uma geração depressiva e ansiosa? Qual a importância da pregação para essa geração que está assim, meio depressiva? Uma pregação, cara, assim, poimênica ou pastoral, no caso? Caraca, é complicado de entender isso aí. Mas assim, vamos falar um pouco dessa geração. Como é pregar para essa geração hoje, né, cara? Para uma geração que sofre com essas situações, né? É desafiador, mano. É desafiador. Né? Assim, eu confesso que cada dia que tem passado, eu tenho pedido sabedoria ao Senhor para como tratar esse povo, né? Para como cuidar de pessoas que têm esse tipo de situação. Né? É um tema, assim, bastante complexo, né? Você tratar desse tipo de galera, porque, cara, de fato, hoje existe uma galera muito ansiosa dentro da igreja, né? Muito ansiosa com tudo, né? Pessoas que estão ali e assim, eu não consigo nem trazer muito para cá, assim, para poder explicar muito bem. Confesso que me falta até riqueza nas palavras para poder entrar muito profundo nesse tema. Mas, assim, como eu falei, né? É desafiador pregar nesse tempo para esse pessoal que é muito ansioso, né? A gente tem visto alguns testemunhos até de pastores mesmo que tiraram sua vida, né? Pastores que se suicidaram com o tempo, devido a problemas e muitos problemas. E assim, se isso acontece com pastores, que dirá com ovelhas? Para acontecer isso com pastores, né? Imagina o número de ovelhas que a gente tem nesse tempo hoje que passam por situações como essa. Então, assim, é complicado demais pregar para esse tipo de pessoas também, cara. Eu tenho até uma... Gera, né? Eu tento até evitar de entrar nessa questão, principalmente publicamente. Inclusive, deixa eu até abrir um parênteses aqui. O próximo Cruciformecast, que é com a Isabelle, a gente vai falar sobre saúde mental. Então, quem tiver aí, fica ligado aí que vai ser importante. Mas é um pouco complicado de entrar, porque existe esse conflito, né? Da teologia, né? E da psicologia, né? Existe um conflito onde as duas elas parecem se contrapor em algum grau, em outra esfera elas parecem se concordar e tudo mais e tal. Mas o que a gente consegue fazer
o máximo que a gente consegue fazer é identificar um problema espiritual de um problema emocional. É porque na igreja a gente está lidando com pessoas reais. A gente não está lidando com seres celestiais a todo tempo e tudo mais e tal. Estamos lidando com pessoas reais que têm problemas reais. E, infelizmente, na juventude de hoje, o que a gente mais vê, infelizmente, e talvez, não sei se a globalização, se a tecnologia, quer dizer, não sei não, com certeza a globalização e a tecnologia, elas cooperam com isso, com uma geração mais ansiosa, né? A gente, provavelmente, por exemplo, quem vai ouvir isso aqui no Spotify, na sexta-feira, vai ouvir no 2x, no 1,5, porque ela quer logo, porque a vida ela é cheia de afazeres, ela tem muito mais coisas. E eu acredito que a gente que ministra, você como pastor e tal, tem que ter essa rédea, né? Tipo assim, a galera tá com pressa, você não tem que estar. Né? Se a galera ela tá ansiosa, você não pode estar. Se a galera ela tá ali sempre, porque a depressão ela é pessimista, né? Ela nunca é otimista, né? Se a galera ela tá com pensamentos negativos, tristes, sabe? Você que tem que estar ali com aquela voz que, por isso que eu acredito que o trabalho de um pastor, principalmente um pastor para uma juventude, ele é para essa juventude, não para uma juventude geral, mas para a juventude de hoje, é um trabalho tanto quanto difícil, porque você vai estar sempre indo contra o anseio. E tem um lance, desculpa estar ocupando tempo nessa fala, porque ela é importante. Tem um lance que é um fenômeno que a gente vai observar, infelizmente eu não tenho dados de estudos que comprovam isso, mas a gente vê pelas experiências que isso acontece. A galera, hoje em dia, ela parece que, para o problema que ela está vivendo, ela corre para esse tipo de refúgio. O refúgio de algumas pessoas hoje em dia é a depressão, é a ansiedade, né? Antigamente a pessoa ela acabava caindo nisso. Hoje em dia ela acaba se refugiando nisso, porque infelizmente, né, como hoje é muito comum, as pessoas elas acabam encontrando abrigo, e é um abrigo demoníaco, tá? Né? Querendo ou não, é um abrigo demoníaco, mas abrigo na depressão, na ansiedade, e a gente às vezes fica sem muito saber o que fazer com essa pessoa. Por isso que o ideal é realmente a gente ter uma visão, eu estava orando sobre isso hoje, uma visão de discernimento. Poxa, pai, o que é isso aqui? O que essa pessoa ela está sentindo? Isso aqui é algo espiritual, que a gente ora e resolve, ou é algo onde vai precisar de um tratamento, de um profissional, de alguém mais qualificado? Realmente é uma parada muito, muito complicada. E eu acredito que realmente, o Bruno, para você seja mais difícil, né? Hoje, né? Acho que uma juventude de 15 anos atrás talvez fosse um pouquinho mais tranquilo. Ô, Digão, até você falando, eu quero até pedir perdão ao rapaz aí que fez a pergunta, eu esqueci o nome dele. Pedir perdão porque, de fato, eu não tinha conseguido compreender a pergunta, tá? Mas até você falando sobre isso me trouxe um pouco mais de clareza para eu poder falar um pouquinho sobre isso também, né? A gente fala assim de ser desafiador, só que fato é que a geração hoje em dia é uma geração, como é que a gente pode dizer? Que elas querem tudo fast food, elas querem a pregação. Tipo assim, me passa qual é a receita do bolo para isso aqui funcionar na minha vida. Qual é o código? Qual é a chave, o código, né? Tipo, eu quero casar, mas aí, como é que eu vou casar? Não, preciso do marido. E como é que faz isso? Prático, né? Eu quero ganhar 30 mil por mês aí, como é que a gente faz isso aí, do dia para noite? Não, mas eu quero para ganhar esse ano. Então, assim, a gente tem essa dificuldade mesmo, porque é uma geração que ela não está acostumada com construir, de enfrentar processos, e de calma aí, cara. Porque ele acostumou com a internet agora 5G, ele acostumou com botar o áudio, como você falou no WhatsApp, no 2x para poder andar logo, porque ele está com pressa, ele quer as informações o mais rápido. E isso é muito complicado, porque isso gera muita frustração para muita gente. Porque ele cria uma expectativa de que muitas coisas vai vir no meu tempo. Não, mas lá na Bíblia está falando que todo aquele que pede, recebe. E eu já pedi várias vezes, cara. Se Deus não fizer para mim em um mês aí, é sinal de que Deus não quer me dar nada disso. Só que, cara, calma aí, existe um processo. Tem coisas que Deus não vai te dar porque talvez você não esteja pronto para receber ainda.
Então Deus ele precisa te moldar ainda, ele precisa te preparar. Então assim, só que existe essa dificuldade hoje de esperar o tempo de Deus, né? Que existe um tempo para tudo. A galera hoje não tá afim disso, mano. A galera hoje ela não quer a receita do bolo, ela quer o bolo pronto, entendeu? Ela não quer ter o tempo de preparo. Ela quer que já chegue na mesa dela e, cara, tá pronto aqui, eu só vou comer rápido porque eu tenho um monte de coisa para fazer. A galera, tipo assim, entende como esperar o tempo de Deus como perder tempo, né? Muita gente, né? Entende que esperar o tempo de Deus às vezes é perder tempo. É por isso que muita gente hoje se esfria na fé. Por quê? O cara entra na igreja e fala assim, não, mano, eu vou fazer um propósito com Deus de 2 meses. Se Deus não me responder, eu tô fora. Aí o cara sai, entendeu? Sendo que não é assim, é entender isso, é entender esse processo. E como fazer as pessoas compreenderem isso, né? E isso é tratamento, isso é no caminhar, isso é andar junto. É muito complicado. E é até interessante, porque o que a tecnologia ela faz? A tecnologia ela vem, toda a tecnologia ela é feita para facilitar a vida das pessoas. Ela é feita para a gente não precisar botar a mão na massa para algumas coisas. A gente, por exemplo, está diante de um telefone para evitar, olha que loucura, esse telefone aqui existe para evitar que a gente tenha que se encontrar pessoalmente. Parece loucura, mas essa é a verdade. E a gente vai olhar na Bíblia, por exemplo, quando Deus vai lá e unge Davi. Deus unge Davi, o camarada tinha 17 anos de idade, ele só vai se tornar rei com 30. Mesma coisa acontece com José, né? Deus dá um sonho para José e aquilo ali só vai acontecer de forma plena quando ele tem lá por seus tantos anos. Deus ele não trabalha com a nossa cronologia, ele não trabalha de acordo com a nossa pressa, né? E realmente, a juventude de hoje, a qual a gente até faz parte também, a gente acaba sendo acostumado dessa forma, né? Você usou até um termo que é perfeito, o termo é perfeito, a geração fast food. A gente vai ver lá no filme, lá, o Fome de Poder, que eles inventaram, o McDonald's, né, inventou o fast food justamente para isso. Ele não queria que as pessoas enfrentassem filas. Ele queria que a pessoa pedisse e ela ficasse na fila no máximo 30 segundos. E ele conseguiu fazer isso. E isso moldou não somente outras lanchonetes, outros restaurantes, como também moldou, querendo ou não, tecnologias, né? A cada hora que passa, a cada momento que se passa, a gente tem mais coisas que tem para ser o mais rápido possível. Até televisão com cheiro o nego já inventou, sabe? O que não falta é isso. A gente vai ver um comercial de perfume daqui a algum tempo, a gente vai poder sentir o cheiro do perfume na televisão. A gente não vai precisar ir até a loja. E aí, como é que tu faz para explicar para um camarada que está acostumado com isso, né? Como é que tu faz para dizer para ele, olha, para você conseguir um emprego onde você vai receber uma remuneração diferente da remuneração comum, você vai ter que estudar numa faculdade por pelo menos aí de 4 a 5 anos para você depois se formar, depois fazer estágio, depois procurar emprego. O camarada não quer, ele prefere viver como um TikTok, fazendo dancinha na frente do telefone. E aí você vê, mano, a doideira que tem hoje em dia, né? Porque a galera até mesmo da igreja fica tão desesperada de querer alcançar seus objetivos o mais rápido possível, que ela acaba atropelando vários processos e se arrebentando lá na frente. É por isso que, infelizmente, você vai ver crente enrolado com um monte de coisa, mano. Crente cheio de dívida, crente enrolado com... Hoje tem o negócio do tigrinho, crente enrolado com um monte de doideira, porque o cara, ele quer conquistar as coisas rápido e fácil. O cara, ele quer casar, ele sai fazendo um monte de dívida para ele poder casar, ele não tem um preparo, ele não tem um tempo de tipo assim, cara, calma aí, velho, deixa eu construir as coisas para que elas aconteçam, né? Então, tipo assim, o cara sai atropelando vários processos. Então, isso tem acontecido de uma forma muito comum na geração de hoje em dia, por não querer saber construir cada etapa, né? Um exemplo que eu posso dar, né? Deu uma travada aí, Bruno. Dá um exemplo aí, que tu ia dar um exemplo aí que travou. Ele pediu para eu dar exemplo? Não, é porque eu pensei que você tinha parado, mas aí travou aqui. Foi mal. Por exemplo, para eu poder conquistar minhas coisas até com a minha esposa, para a gente poder casar, eu tinha, tipo assim, uma determinação. A gente ouviu muita palavra de
Ah, vocês querem casar? Arruma uma casa de aluguel, arruma não sei o quê, mora não sei aonde e tal. Só que eu sempre coloquei no meu coração o seguinte, cara, se é propósito de Deus de eu me casar, o Senhor ele vai preparar o melhor lugar pra gente. A gente vai estar num lugar que a gente se sinta bem, que seja nosso, que seja legal e tal. E assim, eu confesso pra vocês que teve uma época que a gente achou que a gente não iria mais casar. Porque a gente foi num lugar, foi no outro e nada tava funcionando. Até um dia que a gente chegou para poder acertar um apartamento, e a gente falou assim, cara, é de Deus, mano, é de Deus. Deus trouxe a gente aqui. Cara, a gente juntou o dinheiro certinho para poder dar a entrada daquele apartamento. No dia da assinatura, o cara lá que era o corretor falou assim, olha, a gente teve um problema porque o preço mudou e não sei o que e tal. Eu falei assim, mas como mudou? Ontem a gente estava fechado que ia ser isso. Não, mudou o preço. Liga para gerente para lá, liga para gerente para cá. Cara, no dia a gente tinha levado a nossa família para ir com a gente, para poder assinar com a gente lá. E assim, resultado disso, não saímos de lá, não fechamos a casa, viemos embora mega decepcionados, entristecidos e falando assim, cara, acho que não vai rolar pra gente. Não vai rolar. E aí a gente andando pelo calçadão de Campo Grande, depois de mais uma outra frustração depois dessa, procurando um lugar pra gente morar, porque a gente tinha vontade de casar. A gente não ficou noivo antes da gente ter uma casa, antes da gente ter um lar pra gente morar. A gente não ficou noivo igual a galera noiva aí pra ficar 20 anos noivo e pra casar sabe Deus quando, né? Enfim, a gente não era noivo, só era namorado, e a gente caçando casa. Recebemos mais uma resposta negativa depois. Grande, tinha lá um grupo de idosos fazendo vida, alguma coisa assim, cara, eu não lembro. E aí chamaram a gente, falou, vocês aceitam a oração? A gente aceita, a gente tá já xoxo, né? E aí oraram com a gente, falaram, eu fui orado separado da minha esposa, né? E a palavra que lançaram para ela foi a mesma para mim, sobre entender o tempo de Deus, sobre aguardar, não perder a esperança, não perder o foco, né? E tipo assim, pô, os idosos falando isso pra gente, falei, pô, beleza, show. Pegamos aquela palavra, é como se o Senhor tivesse reacendido essa esperança no nosso coração. E a gente falou assim, cara, Deus está nesse negócio, Deus vai abrir essa porta pra gente. Não dá pra gente agora, tipo assim, tomar uma decisão precipitada, né? De querer ir morar de aluguel, de querer fazer uma doideira da vida, de querer inventar uma dívida do nada. Cara, no tempo certo, no tempo de Deus, a gente esperou, mano, no tempo de Deus, né? E aí, o que aconteceu? Uma amiga da minha esposa, que era da nossa antiga igreja, ligou pra gente eu falo do nada, mas a gente sabe que é Deus, né? Ligou pra gente e tipo assim, mas vocês não estavam procurando casa? Só que a gente pensava, mano, se a gente não conseguiu um apartamento, como é que a gente ia conseguir casa? Né? Porque casa, aparentemente, mais caro do que apartamento. Falei, como a gente vai conseguir casa? Irmão, diante de Deus, nós viemos conhecer a casa, né? Aqui o condomínio onde é que a gente mora, e quando a gente entrou na casa, eu senti o meu coração ele queimar, tipo assim, de verdade, mano, de verdade. Igual quando a gente tá no culto lá, que a galera tá no pentecostal lá, pulando, voando, né? Cara, eu senti o meu coração queimar quando eu entrei daquela casa. E eu falei pra ela, eu falei assim, cara, isso aqui vai ser nosso. Isso aqui vai ser nosso. Isso aqui vai ser nosso. Resumindo, tudo deu certo. Glória a Deus. Eu sei que na mesma época, a minha esposa, ela não trabalhava. Ela não trabalhava. Só dependia da minha renda. Como é que a minha renda ia pagar a casa? No mesmo mês em que nós viemos acertar as coisas da casa para começar a pagar a entrada parcelada, a minha esposa foi chamada para trabalhar. Deus. Então, assim, e na mesma época, o meu sogro entrou para a reserva do quartel e pegou um cascalhozinho dele lá. E ele ajudou a gente também aqui na casa. Então, assim, olha como as coisas aconteceram tudo no tempo certo. Irmão, se na primeira paulada lá que a gente tomou do apartamento a gente tivesse desistido ou tomado a decisão, a gente não estaria vivendo hoje o que a gente está vivendo aqui na nossa casa. Então, assim, é doído esperar? É doído esperar. É doído aguardar? É ruim. Às vezes a gente desanima no processo de ter que aguardar para viver o tempo de Deus. Mas fato é que vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, talvez alguém que está ouvindo a gente aí, cara, talvez alguém que tem esse problema de ansiedade, de estar desesperado, de às vezes estar querendo uma resposta de Deus, está tipo assim, cara, eu quero essa resposta o mais rápido possível, eu não aguento mais esperar. Se você entender que você está no processo de Deus, cara, e se você entender, se você tem a certeza de que Deus ele liberou uma palavra sobre você, cara, vai se cumprir e vai acontecer, mano. Entendeu? Agora, o que você tem que pedir ao Senhor? Senhor,
me ajude a ter paciência, a ser sábio no processo, para que eu não tome nenhuma decisão precipitada, entendeu? Isso é importantíssimo, né? Tem famílias que estão morrendo por causa de homens que acostumaram a tomar decisões sempre precipitadas. Sim. E aí, quando o cara ele tem um casamento em que ele não consegue resolver as coisas rápidas, a primeira coisa que ele fala, mano, eu vou voltar para casa da minha mãe. Não dá certo. Porque ele foi acostumado, ele foi doutrinado a querer tudo de forma rápida, resolver rápido. E às vezes até dentro da nossa casa, para tratar um problema você tem que ter tempo, você tem que ali conversar, você tem que saber como tratar o problema, entendeu? Então, esse é o meu pensamento também em relação a essa pergunta que foi feita. Você falando sobre o teu testemunho de casamento, eu lembro que comigo também foi mais ou menos parecido, né? No sentido de a gente, não vou contar aqui, mas a gente, com 2 anos de namoro, pensamos em casar, só que não tínhamos aonde cair morto, né? A gente só tinha um sonho, mas não tinha um tostão no bolso. E Deus, ele foi providenciando tudo no tempo certo e muito parecido com quando você falou que as coisas começaram a acontecer simultâneas, né? Quando aconteceu, no tempo de Deus aconteceu. E com a gente também. As coisas começaram a acontecer no tempo do Senhor. E, de fato, é aquela questão da espera. Eu não sei como é que está o nosso tempo. Eu queria entrar num assunto aqui, mas não sei se vai dar tempo. Entra nesse assunto para a gente encerrar e falar aí, Thiago. Tá bom, show. É porque a gente estava falando da esfera de trazer a palavra, né, para uma geração e tudo mais, e a gente entrou no aspecto daquilo que as pessoas esperam, né, da gente, como pessoas que estão pregando a palavra ou daquilo que elas querem aprender de nós a respeito, né, do pastor, né, no caso, do que Deus vai fazer na vida dela. Mas um aspecto importante que eu também acho super necessário, eu acho que a gente não podia deixar de falar aqui, que é a mensagem de Jesus e dos apóstolos, né? Que era o arrependa-se. Né? Jesus e os apóstolos pregaram sobre isso. E primariamente, né? Antes até mesmo de anunciar o amor de Deus, eles pregavam o arrependimento. E isso talvez seja uma grande dificuldade hoje de se pregar, porque quando a gente fala de pecado, quando a gente fala de arrependimento, existe aquela resistência, né? E aí eu queria saber para você, o Bruno, como é que né, pregar, entrar nessas coisas, entrar nesses pontos, porque nem tudo a gente instrui apenas para dizer, ó, tempo de Deus vai acontecer as coisas na sua vida. Tem momentos que a gente vai ter que dizer, olha só, você está em pecado, você está errado, você precisa se consertar, você precisa se santificar. E aí como é que é essa parte, né, de tratar do pecado com uma juventude que muitas vezes, uma juventude, ou um povo, né, que às vezes não vai querer, não gosta de ser confrontado, tem essa dificuldade de ser confrontado. Assim, só aproveitar aqui o gancho aqui do Thiago, que eu já entendo que o crivo é um pouco mais profundo, porque qual é o lance? Quando você está ali apenas na liderança, né, e tem esporadicamente oportunidade para estar pregando, você não tem essa obrigatoriedade de... Como líder, sim, mas como pregador, não. Principalmente pregador itinerante. Você vai na igreja, você prega, você volta e tá show. E tá tranquilo. Agora, como pastor de vidas, é outra parada. As suas ovelhas. Exatamente, as suas ovelhas. Quando chegar lá no céu, ele vai falar assim, aí, Bruno, como é que foi aquela juventude que você lá? Irmão, vou te falar, hein? Esse é o tema legal. Esse é o tema legal. Eu tava falando isso hoje, eu não sei se foi aqui em casa com a minha esposa, não sei se foi no trabalho, conversando com outro irmão lá, que é crente também. Cara, pregar sobre isso, mano, não dá like, mano. Pregar sobre isso não dá engajamento, irmão. Entendeu? Só que assim, mano, de coração, mano, vou falar uma parada pra vocês aqui que é real pra mim. Mano, não esquento pro like, mano. Meu maior medo é chegar diante do Senhor e ele falar assim, e aí, Brunão, te dei uma missão. O que você fez com a missão que eu te dei? Ah, você estava preocupado com teu Instagram bombar, de curtida, de você fazer pequenas mensagenzinhas lá, cortadas, dizendo assim, Jesus, ele é bondoso e tal. Deus, ele é bondoso, irmão. Só que, irmão, a gente precisa estar sempre alinhado com aquilo que o céu quer trazer para a terra, aquilo que Deus quer falar, tá? Então, assim, eu não acredito muito que Deus vai toda hora ficar dando paulada no pessoal. Imagina, toda vez que eu for pregar e eu ficar batendo, principalmente na minha situação, né?
Eu prego para a nossa igreja e prego para os jovens da minha igreja. Então, assim, toda hora toda hora paulada. Eu tô com algum problema. Não é possível. Ou Deus está querendo me dar uma paulada para eu me consertar e eu tô querendo jogar a culpa em cima dos outros. Nem isso. Então, assim, só que o que eu vejo, cara, o pregador, eu vou falar uma coisa que eu aprendi com o pastor Felipe, o pregador, ele é um carteiro. Qual é a missão do carteiro? Ele precisa entregar as cartas nas casas certas. Quando ele entrega todas as cartas que deram para ele, colocar em cada caixinha de correio, ele cumpriu a missão dele. Qual é a minha função como pregador e dos pregadores? É pegar aquilo que Deus está dando para a gente e entregar nos lugares certos. Tem momento em que Deus realmente vai querer tratar algumas coisas com a galera. Porque, realmente, como é que a gente prega sobre santidade, sobre viver uma vida de santidade, sobre como ser um jovem separado, no momento em que a gente vê que a geração de hoje, todo mundo falar de transar é normal. De sexo antes do casamento é algo normal, não, que você tem que experimentar. Não, porque é de boa. Não, que o namorado dormir na casa da namorada é tranquilo, não pega nada, não, tá tranquilo. Então, assim, como pregar para uma galera que já está acostumada que nada é pecado, entendeu? Ou como uma outra teóloga aí falou um tempo atrás, não temos pecados. Teóloga então, assim, contemporânea. Então, tipo assim, a galera vai ficar meio tipo assim, meio incomodada com aquilo que você tá falando, só que, cara, nós fomos chamados para pregar a verdade, mano, e a Bíblia, entendeu? Até para nós. Acho que deu uma travada aí. Travou bonito agora. Travou forte. Legal, que não deu para compreender. Você deixa ele voltar, né? Acho que caiu. Agora. Caiu para vocês aí, não caiu? Quando você estava fazendo assim, ó, aí a internet travou. Volta nessa parte. Quando você falou que entregar a verdade e a palavra. Cara, a gente tem que pregar, mano. Tem que falar que pecado continua sendo pecado. Eu tava falando isso hoje com um amigo no trabalho. Eu falei, mano, a galera tá muito no mel, mano. A galera tá muito, tipo assim, no chaba ainda, sabe? No worship ventilador, que fica todo mundo assim, sabe? Ah, papaizinho e tal. Meu irmão, e Jesus, ele tem que dar umas pauladas na gente, porque senão a gente não cresce, irmão. Senão a gente não avança. Se a gente não mudar nossa postura hoje, não tomar algumas repreensões, né? Eu pego o jovem lá da igreja, às vezes eu tenho que dar uma repreendida no cara, conversar com ele um pouco mais firme sobre alguns temas. Eu faço isso pensando que amanhã esse cara vai ser um chefe de família, cara. Então, assim, se a gente ficar o tempo todo amaciando a carne, amanhã quando esse cara estiver com a família dele, mano, ele vai ser um cara frouxo, ele vai desistir do casamento. Ele não vai entender que ele é o sacerdote da casa dele, porque ele ouviu o tempo todo que ele é o filhinho do papai e tal, e que Deus... Só que ele tem que tomar a postura de, meu irmão, eu sou filho de Deus, mas eu sou também um mensageiro do evangelho. Eu tô aqui nessa terra, não tô a passeio não, mano. Eu tô nessa terra para poder levar o máximo do reino de Deus para outras pessoas. Então, mano, a galera acostumou muito com aquelas mensagenzinhas bonitas do Instagram, né, que você passa. Fala assim, olha, você é um vencedor. A tua luta vai passar. Deus tem visto o teu sofrimento. Amém. Isso é bênção, tá? Só que a gente não pode viver disso. Sim. Senão você nunca vai passar desse nível de sofrimento. Tem hora que você tem que tomar uns tapas na cara e falar assim, meu irmão, beleza, tu já chorou, né? Mas o choro durou a noite, mas a alegria no outro dia. Então, meu irmão, muda esse teu semblante, muda essa tua postura e, cara, vamos pra cima. Ah, não, porque eu tô enfrentando problema. Meu irmão, a gente tá no mel, mano. A gente tá no mel. Eu vou te dar um exemplo. Tem preletor que fica chateado porque, eu fui pregar na igreja tal e, cara, não me deram nada para comer, não me deram oferta de amor. Meu irmão, os caras que vieram antes da gente, os caras pregavam o evangelho, os caras apanhavam. E no outro dia os caras estavam pregando de novo, irmão. Irmão, tu quer comida, tu quer... Então, assim, olha o nível que nós chegamos, entendeu? Não estou dizendo, gente, que não tem que ter, tá? Só que, tipo assim, a galera fica frustrada, fica chateada com isso. Então, tu me lembrou, desculpa. Hoje eu estava lendo um texto, Segunda Reis, filho de Acabe, até falei disso na devocional hoje, o filho de Acabe fica doente, acontece alguma coisa com ele, ele fica doente. E aí, ele quer saber se ele vai ficar melhor logo.
né? Ele é rei, ele é o rei, tá doente, tá ruim, tá de cama, e ele quer saber se ele vai ficar melhor logo. Aí o que ele faz? Ele consulta um deus pagão. E aí, Deus usa um profeta, o profeta Elias, para falar para ele, cara, tem Deus em Israel e você consulta um Deus pagão, então tu vai morrer, tu não vai mais levantar da cama. E aí quando eu li isso, eu falei assim, meu Deus, que absurdo! Como é que pode uma coisa dessa, gente? O camarada, ele vai morrer e tal. Mas isso é pra gente ver que Deus, ele é um Deus justo. E o mais louco de tudo, essa é uma das histórias que a gente vê nos livros de Reis. Existem várias outras histórias anteriores aonde Deus mostra a misericórdia dele. E a misericórdia Sim. dele, ela é muitas vezes manifesta, muitas vezes não, na maioria das vezes, e principalmente da maioria das vezes, manifesta quando o camarada faz o quê? Se arrepende. Em nenhum momento, desde que o profeta falou com o rei que Deus iria matá-lo até a sua morte, houve uma busca de arrependimento do rei. Eu tenho certeza, porque Deus ele é justo, mas ele também é um Deus amoroso. Se houvesse arrependimento daquele camarada, provavelmente ele não teria morrido. E aí eu estava até refletindo, né, pensando assim, caraca, mas por que, poxa, ele morreu tal por causa disso e tal? Porque olhando assim de forma superficial, pô, Deus é um Deus birrento e tudo mais e tal. Mas não, primeiro que ele não divide a glória dele com ninguém, e segundo, que ele vai dizer lá em João que se você não crê em Deus, você já está condenado. Então, é simples, a morte já é certa. O camarada ele não procurou a Deus, ele procurou outros deuses. Então, se ele ignora o fato de Deus, se ele ignora a existência de Deus, se ele ignora o conselho de Deus, ele já está condenado. Como é que você resolve isso? Com arrependimento. Então, assim, Deus ele é um Deus justo. Ele é amoroso, ele é bondoso, ele é legal pra caramba, ele nos dá um monte de coisa, ele sabe. Mas ele é justo, ele não vai contra ele próprio, não tem como ele fazer essa parada, ele é brabo. E aí quando eu vi que o camarada morreu, cara, eu falei assim, não, o cara morreu de bobeira. Pô. Isso aí. Mano, é igual você, se a gente for falar do próprio Jesus, cara, como é que era o método de Jesus com o Pedro lá, irmão? Pô, se com o Pedro, que foi um dos 12, que foi, cara, o primeiro que alguns vão dizer que a Igreja Católica vai dizer que foi o primeiro padre que surgiu e tal. Enfim, cara, Pedro que foi o primeiro líder que surgiu ali da igreja, né? Cara, esse cara tomava lapada direto no pé do ouvido, cara. Jesus tem hora que olha pra ele e fala assim, caraca, esse cara isso aí foi o capeta que falou pra esse cara, olha como é que ele tá agindo. Qual é, Pedro? Não, tem que jogar no meu time, tem que entender o propósito, mano. Entendeu? Você vê que, tipo assim, cara, com esse cara Jesus repreendia, mano. E esse cara foi uma referência até hoje pra gente, cara. Então, assim, por que a gente vai se sentir de não posso ser apertado, não, brigou comigo, meu pastor te chamou a atenção. Hoje, assim, de fato, mano, quando a gente vai chamar a atenção de alguém, dá até medo que você fica assim, mano, eu vou chamar a atenção dessa pessoa. Tem gente que, cara, vira uma Beyblade, filho, começa a rodar. Então, assim, independente de qualquer coisa, a gente tem que fazer isso. Sabe por quê? Cara, Deus, ele não cria filho mimado, mano. Deus, ele não cria filho mimado. Deus, ele não fez a gente para ser mimado, pra gente ficar lambendo ferido o tempo todo. Cara, a gente tem uma missão muito grande aqui na Terra, mano. Que é usar o tempo que a gente tem hoje aqui e pregar o evangelho, mano. O máximo possível, mano. Ah, mas eu tô lá no meu trabalho, cara. Eu trabalho como eletricista. Cara, a minha vida tem que ser um testemunho lá, mano. A galera vai me zoar, a galera vai brincar, porque a área de indústria você sabe como é que é. Só que assim, eles precisam olhar, quando eles olharem pra minha vida, cara, vamos analisar a vida do Bruno. Caraca, não, o Bruno, ele é um maluco diferenciado, é um cara diferenciado, né? Elas precisam olhar para isso, entendeu? Mas agora, repreensão, mano, tem que ter, é fundamental. Agora, precisamos ser sábios em como fazer a repreensão, né? E precisamos fazer isso, é claro, com o aval de Deus. Não porque tem gente que é assim, né? Pega uma pinima e fala assim, cara, eu vou usar isso e vou lapar a igreja. E um outro problema que eu vejo com a igreja hoje em dia, com a igreja, assim, que eu digo com a galera hoje em dia, é que tem gente que fica igual sem vergonha na igreja. Como assim? A pessoa fica, a palavra hoje foi boa, foi só lapada. Eu falei, irmão, não era pra tu tá rindo não, irmão. Era pra tu tá chorando aqui, ó, babando nesse chão aqui agora, tipo assim, Senhor, me perdoa, Senhor, porque eu me identifico com essa palavra. Só que a galera, tipo assim, criou, palavra, é bom de vez em quando tomar uma lapada. Eu falo, irmão, pelo amor de Deus, qual é a criança, presta atenção, quando que na infância a gente apanhava e a gente falava assim, caraca, bom mesmo é quando minha mãe me dá uma chinelada nas costas de Kenner. Pô, meu irmão. Não tem.
Então, assim, olha como é que ficou tão maluco a parada, né? A galera comemora quando é lapada. E, na verdade, quando a gente toma a repreensão do Senhor, é pra gente se arrepender, é pra gente se ajoelhar, joelho no chão e pedir, Senhor, me perdoa, né? Cara, a gente vai ter que terminar, Que infelizmente. isso, Mas irmão. eu já quero deixar aqui, não só para você, mas para quem está nos ouvindo, nosso convite aí futuro aí para o nosso Cruciforme Cast presencial. Porque o presencial a gente só pode fazer uma vez por mês, porque a gente não tem grana para custear o estúdio. E aí a gente fechou quem é que vai participar. A gente já fechou desde sempre, a gente fechou quem é que vai participar presencialmente. E aí a gente vai convidando as pessoas para estar no ao vivo e para futuramente estar no presencial, caso a situação de grana melhore, né? Porque Deus é quem sabe todas as coisas. Mas infelizmente a gente vai terminar. E eu acredito que a gente deu apenas uma pincelada sobre liderança, sobre pastoreio, né? Tem muita coisa ainda que a gente poderia conversar. Eu queria saber qual foi a pergunta mais difícil quando tu teve essa batina, mas isso aí deixa para uma próxima, fica aí, segura aí, deixa para a próxima. E eu quero te agradecer, mano, por você estar com a gente, tá? Quero agradecer ao Felipe Tijucano, ele pediu desculpa aqui, ele falou que ele que foi coisa com a pergunta Você e ajuda a tal. gente Mas a não, mano, aprender novas a gente, a palavras. gente quer que é leigo, a gente que é leigo, como diz lá o Tá Gravando, a gente que é leigo. Mas obrigado aí pela participação. Teve muita gente aí participando hoje. E Sim. eu tava vendo só a galerinha da Pulse aparecendo aí. Toda hora subia a carinha, o rostinho conhecido lá da igreja. Pô, muito, muito bom ver a galera aí. Bruno, eu quero te agradecer. Quero aproveitar e dizer para você que está nos assistindo que se você quiser encontrar com o Bruno, cara, pode seguir ele aí nas redes sociais, tá? Se você quiser encontrar com ele, toda semana ele está lá na Igreja Batista no Jardim, 7 de abril, e todo primeiro sábado do mês tem o culto da Juventude Pulse. Geralmente tem acontecido 2 cultos, o culto free. Segundo sábado, falei primeiro, perdão, é porque o último foi o primeiro, vocês me perdoam. Segundo sábado do mês, culto da Juventude Free, culto da Juventude Force, acontecem simultaneamente. O Bruno é doido, ele faz 2 cultos acontecerem no mesmo lugar ao mesmo tempo, e é benção demais. Então, se você quiser, aproveita aí. Você que também que não segue a banda Cruciforme, segue aí. Nós não somos apenas uma banda, nós também somos geradores de conteúdo teológico e cristão. A gente está aqui para cooperar, para formar melhor aí você, a sua mente, trazer informação bíblica aí para a tua vida. E sexta-feira esse episódio vai estar já tanto no YouTube quanto no Spotify, então não perca, cara, vai ser uma bênção, tá? Segue aí os nossos patrocinadores. E é isso. Bruno, queria que tu fizesse essa oração final aí, abençoasse aí essa conversa, abençoasse o Cruciforme também, a banda, o podcast e tudo mais. E é isso. E impetra a bênção apostólica, já que você é um pastor. Galera, eu queria, assim, de verdade mesmo, agradecer a vocês mais uma vez pela oportunidade, né? E obrigado o irmão que fez a pergunta aí, né? Porque contribui também, né? Pra gente também aprender, pra gente também crescer, né? Às vezes olha pra gente assim, pô, o cara é pastor, mas assim, eu aprendo mais do que eu ensino, mano. Então, assim, eu tenho aprendido muito mais nesse tempo da minha vida, né? Então, assim, obrigado de verdade. Eu que te peço perdão, mano, por qualquer coisa. E para qualquer outra pessoa também aí do podcast. Mas, assim, de verdade, me senti honrado. Espero ter contribuído, né, para aqui o podcast. Espero ter sido uma benção na vida de quem me ouviu aí também. E é isso. O ruim é que o tempo pra gente é curtinho, né? É bem rapidinho. Né? A gente podia esticar em várias conversas e várias coisas também. Mas, assim, eu tô bem feliz porque eu entendo que esse foi o tempo que o Senhor preparou pra gente. Né? E a minha oração é que Deus abençoe todos vocês, a galera da Pulse que entrou, pessoas aqui que eu não conheço, mas com certeza são conhecidos de vocês, conhecem o trabalho da banda e tudo mais, que vocês sejam tão abençoados também, tá bom? Que vocês sejam cheios do Espírito Santo de Deus, a casa de vocês, a família de vocês, e que o Senhor ele possa abençoar cada um que está aqui, né, nessa noite aqui hoje, nessa oportunidade desse podcast, tá bom? Obrigado a vocês também da banda aí da Cruciforme, e vamos orar então. Orelha, Thiagão falando aí. Tiagão, tamo junto, irmão. Tamo junto. Valeu. Então, vou orar, então, né? Agradecendo ao Senhor por tudo, tá? Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. De verdade, o Senhor sabe como o meu coração está feliz de ter participado desse podcast. Obrigado, Senhor, pela vida do Digão, Senhor, que me chamou para poder participar.
Deus, em nome de Jesus, o Senhor sabe o quanto que eu amo o Senhor e quanto que a minha vontade é que o máximo de pessoas possam te conhecer, Jesus, e saber quem o Senhor é. Deus, em nome de Jesus, eu oro para que esse podcast, Senhor, chegue, Deus, no máximo de pessoas possíveis, ó Deus, que a galera possa compartilhar, que pessoas possam ser alcançadas, ó Pai, e que, em nome de Jesus, a minha oração é porque através das nossas vidas, tanto da banda Cruciforme, tanto da minha vida, do ministério que eu tenho lá na igreja do 7 de abril, Senhor, que seja para trazer transformação para esse tempo, Deus, que seja para trazer restauração de pessoas, que seja para conectar pessoas ao Senhor. Deus, eu te agradeço por tudo, Deus, porque o Senhor o Senhor é um Deus maravilhoso, Pai. E é muito, muito bom, Senhor, te servir. É muito bom te seguir, Jesus. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus, porque a tua graça me alcançou. Obrigado porque o teu evangelho me alcançou, Deus, desde a infância, Senhor, até o tempo de hoje. E o Senhor ainda continua ministrando no meu coração e falando comigo. Te agradeço, Senhor, pela vida dessa banda, Deus, que por onde eles forem, Senhor, eles possam, Deus, deixar um rastro da tua glória, Senhor. Aonde eles chegarem para ministrar, que o teu Espírito Santo flua através deles, Senhor. Deus, em nome de Jesus, toma também a nossa Juventude Pulse, Deus, a galera do Free, a galera do Force, Senhor. Que o Senhor possa abençoar os jovens e os adolescentes da nossa igreja, Deus, que tem se multiplicado cada vez mais. Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. Esse dia, Senhor, eu creio que foi marcado, Deus, na agenda do céu, para a gente estar aqui hoje fazendo isso, Senhor. Deus, em nome de Jesus, muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, galera. Dá um abraço na Letícia aí, galera. Tamo junto. Ó, pra quem não sabe, o Bruno é meu líder, tá? Um breve junto com esse cara aí. Então, tamo junto. Deus abençoe vocês. É isso aí. Até semana que vem. Sexta-feira esse episódio vai estar disponível aí pra você. Tchau, galera.